Boa noite. Eu sei que você está aqui mais uma vez, nesse momento em que o sono parece escapar de você como um passarinho arisco. Você tenta segurá-lo, mas ele voa, leve e distante. Não se preocupe. Eu vou te ajudar a se aconchegar, a se sentir seguro e confortável. Respire fundo. Deixe o corpo afundar no lugar onde você está deitado. Hoje, eu vou contar uma história para você. Uma história suave, curiosa, mas contada de um jeito calmo, como quem segura uma xícara de chá morno entre as mãos numa noite silenciosa. A história de hoje fala sobre as reuniões mais misteriosas e sonolentas da maçonaria. Não aquelas reuniões sérias que muitos imaginam, cheias de segredos impenetráveis, mas sim aquelas que, vistas de perto, parecem mais longas, arrastadas, quase embaladas pelo sono. Como se cada palavra fosse dita num ritmo lento demais, como se os participantes estivessem divididos entre manter o mistério e lutar contra o peso das pálpebras. Você consegue imaginar? Uma sala grande, silenciosa, iluminada por poucas luzes. O ar levemente perfumado de madeira antiga, talvez de livros guardados há muito tempo. E todos os homens sentados, em cadeiras que rangem só um pouquinho, trocando olhares que parecem profundos, mas que muitas vezes escondem apenas pensamentos banais. Será que vai demorar muito hoje? Preciso lembrar de comprar pão amanhã. Meu chá já esfriou. É curioso como até nos lugares mais cercados de símbolos e mistérios, os pensamentos cotidianos ainda se infiltram. E é justamente isso que deixa essa história tão próxima de você. Porque, no fundo, todos nós conhecemos essa sensação de estar preso em uma reunião que demora, que parece se estender pela noite inteira, enquanto a mente vaga para longe, para lugares suaves. Se acomode. Talvez você sinta o tecido macio do cobertor roçando na pele, ou o leve peso de um travesseiro apoiando sua cabeça. Imagine que você também entrou nessa sala comigo. Não como um estranho, mas como alguém convidado a apenas observar de longe, em silêncio. Ninguém percebe sua presença. Você está confortável, seguro, e pode apenas assistir, com calma, o desenrolar dessa história. A primeira vez que se entra numa reunião dessas, a sensação é de solenidade. Há uma porta pesada, que se abre devagar, como se guardasse o segredo do mundo. A luz de dentro escapa em faixas suaves pelo vão. O coração bate um pouco mais rápido, como quando abrimos um diário antigo de família. Mas assim que os olhos se acostumam, a cena é mais comum do que mágica. Pessoas ajeitando roupas, cochichando algo discreto, ajeitando os óculos no rosto. É quase como assistir uma aula no final do dia, quando todos já estão cansados. Você já passou por isso? Sentado em algum lugar, ouvindo alguém falar com uma voz monótona, lenta, e de repente percebe que sua mente começou a flutuar? As palavras ainda chegam aos ouvidos, mas já não fazem tanto sentido. O corpo fica pesado, os olhos piscam devagar, e há um conforto em simplesmente deixar-se levar. É essa mesma sensação que paira sobre essas reuniões. Alguns dos homens parecem lutar contra ela. Mexem os dedos discretamente, pigarreiam para manter a atenção, endireitam a postura. Mas outros já se entregam. Os olhos semicerrados, o corpo levemente inclinado, como se estivessem prestes a mergulhar em um sono profundo ali mesmo, diante de todos. E você, sentado comigo nessa plateia invisível, pode sorrir de leve ao perceber isso. Não há julgamento, apenas a constatação de que, por mais misteriosos que queiram parecer, todos ali continuam humanos, frágeis diante do cansaço, vulneráveis ao chamado suave do sono. Imagine o cheiro que se mistura no ar, madeira encerada, velas que queimam devagar, chá servido em pequenas xícaras de porcelana. Talvez um leve perfume de papel antigo, como o das bibliotecas silenciosas. Esses aromas criam um ambiente acolhedor, como se a própria sala quisesse embalar cada um em tranquilidade. Agora feche os olhos por um instante e sinta o calor do chá que alguém segura entre as mãos, o estalar distante de uma cadeira de madeira, o som abafado de uma respiração mais profunda. É quase como estar em casa numa noite de chuva, ouvindo o gotejar suave na janela. Você sente essa calma. Ao redor, as paredes são adornadas com símbolos, quadros e detalhes que poderiam despertar mistério, mas que, sob essa luz fraca e nesse silêncio, parecem mais decorativos do que secretos. A imaginação de quem olha de fora cria histórias grandiosas, mas quem está dentro sabe que, muitas vezes,
Tudo se resume a longas falas, repetições e intervalos que mais parecem convite ao devaneio. Enquanto um dos homens discursa, a voz baixa e arrastada ecoa pelo espaço. Alguns ouvem com seriedade, outros deixam a mente escapar. E você, acompanhando, talvez sinta esse mesmo efeito. As palavras se transformam em uma espécie de melodia lenta, sem pressa, que convida o corpo a relaxar. Eu me pergunto, e pergunto a você também, quantas vezes você já esteve assim, entre a vigília e o sonho? Entre prestar atenção e deixar-se levar? Essa fronteira é doce, não é? É o lugar onde o mundo parece distante e ao mesmo tempo próximo, onde as preocupações ficam suspensas e só resta a sensação de estar presente no agora, embalado pelo tempo que passa. Se alguém pudesse olhar o relógio naquela sala, veria os ponteiros girando devagar, mas a sensação é de que o tempo se alonga. Minutos que parecem horas, palavras que se estendem como rios lentos. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão adequada para você agora. O ritmo dela se mistura ao ritmo do sono que se aproxima. Você sente o corpo mais pesado, a respiração mais calma. Esse é o efeito natural dessa narrativa. Assim como os homens naquela sala, você também vai se entregando. Mas aqui, ao contrário deles, você não precisa lutar contra o sono. Pelo contrário, pode abraçá-lo, pode deixá-lo vir. A cada detalhe descrito, a cada imagem que surge, você está sendo embalado. Imagine-se sentado numa poltrona macia, envolto em um cobertor quente, ouvindo a chuva fina cair lá fora. E enquanto alguém fala, fala sem parar, você simplesmente fecha os olhos e deixa que a sonolência tome conta. Essa é apenas a primeira parte da nossa história. É a porta de entrada para esse mundo que parece misterioso à primeira vista, mas que logo se revela humano, cotidiano, quase banal em sua rotina. E é justamente isso que o torna tão confortável de ouvir. Então fique aqui comigo. Não há pressa. O sono virá no seu tempo. E enquanto ele não chega, vamos continuar juntos, explorando cada detalhe, cada pensamento, cada sensação suave que essas reuniões escondem. A porta é de madeira maciça, tão antiga que parece guardar segredos de séculos, como se cada risco em sua superfície tivesse sido feito pelo tempo. Quando alguém a empurra, o som ecoa suave, mas profundo, como um sussurro grave no corredor silencioso. A cada centímetro que ela se abre, a luz da sala escapa em filetes, iluminando a penumbra do lado de fora. Você consegue imaginar? Está escuro no corredor. O chão frio sob os pés, o ar levemente úmido, como acontece nas construções antigas. Há um silêncio denso, cortado apenas pelo render lento da porta. E então, pouco a pouco, o interior aparece. Primeiro um brilho dourado das velas. Depois o contorno das cadeiras alinhadas. Depois os rostos, alguns sérios, outros cansados, todos voltados para dentro, como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. É curioso como, ao atravessar um limiar assim, a sensação muda. Lá fora, o tempo corre em seu ritmo normal. Mas aqui dentro, parece suspenso. As vozes são baixas, quase respeitosas demais. O ar tem cheiro de madeira encerada, misturado a cera de vela e talvez um leve perfume de chá recém-servido. É um ambiente que convida ao recolhimento, à introspecção. E, ao mesmo tempo, à sonolência. Os homens entram devagar. Não há pressa. Cada passo ressoa no piso de madeira. Alguns ajeitam discretamente o paletó. Outros passam a mão pelo cabelo, como se quisessem garantir uma aparência de solenidade. Mas nos olhos, nos olhos há o reflexo do cansaço. Olhares que se cruzam sem palavras, como quem pensa, mais uma vez, mais uma noite longa. E você, sentado invisivelmente comigo, observa tudo. Vê as expressões contidas, os gestos medidos. Mas percebe também o humano que escapa por trás, o bocejo contido, o pigarro para espantar o sono, a inquietação das mãos que se entrelaçam no colo. É uma cena que mistura mistério e rotina. A porta, agora aberta por inteiro, revela a sala. É ampla, com o teto alto, talvez sustentado por vigas de madeira escuras. As paredes carregam símbolos, quadros e pequenos detalhes que poderiam parecer enigmáticos a um visitante curioso. Mas, nesta noite,
Todos esses ornamentos parecem apenas cenário para um teatro silencioso onde a sonolência será a verdadeira protagonista. No canto, uma mesa comprida guarda livros pesados, alguns com capas de couro, outros com páginas amareladas. Há também uma bandeja com xícaras, o vapor subindo devagar, como se a fumaça dançasse preguiçosa no ar. O aroma do chá, suave e doce, espalha-se pelo ambiente, criando uma atmosfera acolhedora, quase doméstica. Você consegue sentir? Feche os olhos por um instante. Imagine segurar uma dessas xícaras, sentir o calor atravessar a porcelana e aquecer a ponta dos dedos. Quando todos já estão dentro, a porta se fecha novamente. O som é profundo, como um ponto final colocado no mundo lá fora. É como se dissesse: aqui estamos isolados. Nada entra, nada sai. Mas, para quem observa, há algo de irônico nesse fechamento solene. Porque, dentro da sala, não há grandes conspirações acontecendo. Há, sim, a longa rotina de palavras, repetições, cerimônias que parecem grandiosas no início, mas logo se tornam uma canção de ninar. Um dos homens, talvez o mais velho, olha em volta e acena com a cabeça. O gesto é lento, cerimonioso, mas por trás dele se percebe a mesma paciência cansada de um professor que já repetiu a mesma lição dezenas de vezes. Ele sabe o que virá. Todos sabem. E ainda assim, a formalidade é preservada, como se fosse um ritual necessário para dar peso ao que, no fundo, é apenas mais uma noite comum. Eu me pergunto, e pergunto a você, quantas portas pesadas já se abriram na sua vida? Quantos lugares você já entrou esperando algo misterioso e encontrou apenas o cotidiano disfarçado? Talvez tenha sido uma reunião de trabalho, uma aula prometida como reveladora, ou até mesmo uma conversa que parecia importante. E no fim, tudo se revelou simples, quase banal. Isso não diminui a experiência. Pelo contrário. É nesse contraste que mora a beleza, no fato de que até o mistério mais envolto em símbolos pode esconder uma rotina humana. Enquanto você pensa nisso, observe novamente a sala. Os homens se acomodam. As cadeiras arrastam devagar, produzindo aquele som grave de madeira no chão. Há um respeito no ar, mas também uma luta silenciosa contra o tédio. O ritual de sentar-se, ajeitar o corpo, cruzar as mãos no colo, é quase como um convite à calma. E há sonolência também. O narrador da noite, porque sempre há alguém responsável por conduzir, começa a falar. A voz é baixa, pausada, como se cada palavra carregasse um peso maior do que realmente tem. As frases se arrastam. O som preenche a sala, mas de forma tão lenta que parece uma melodia hipnótica. Não demora para que alguns se percam em devaneios. E você, ouvindo aqui comigo, pode sentir esse efeito. As palavras ditas lá dentro se misturam ao ritmo da sua respiração agora. Lentas, cadenciadas, quase repetitivas. Como uma onda que vem e vai, sem pressa. Como um relógio que bate no fundo da noite. Você sente isso? Esse embalo suave que te aproxima, pouco a pouco, do sono? As portas pesadas, com todo o seu simbolismo, já não parecem tão ameaçadoras. São apenas madeira antiga, guardando dentro um grupo de homens cansados, prontos para atravessar mais uma noite de falas e rituais. E, para você, são também uma metáfora. Ao atravessá-las, você entrou comigo nesse espaço narrativo, nesse ambiente que mistura mistério e aconchego. Agora está aqui, seguro, confortável. E enquanto a porta se fecha atrás de nós, podemos continuar explorando. Porque o que acontece dentro dessa sala não é um segredo que precisa ser decifrado. É apenas uma história, suave, contada devagar, para que o seu corpo relaxe, para que sua mente se acalme. O som da porta já se apagou. Resta apenas o murmúrio baixo das vozes, o leve chiar da vela queimando, o aroma do chá no ar. Tudo convida ao repouso. Tudo prepara o terreno para o sono que se aproxima. Então respire fundo. Sinta como o peito se expande e se recolhe. E deixe-se embalar. Ainda temos muito a percorrer nessa história. Mas não há pressa. Cada detalhe será revelado no tempo certo, no ritmo calmo que conduz você para o descanso. O som das cadeiras arrastando é, talvez, o primeiro verdadeiro sinal de que a reunião vai começar. Um som simples, mas que carrega um peso simbólico. Madeiras antigas rangem,
pés de cadeira deslizam pelo piso de tábuas. É um ruído que se repete a cada encontro, sempre igual, sempre arrastado, como se o próprio ambiente respirasse antes de mergulhar em longas horas de fala. Você consegue ouvir na sua mente esse som grave, meio áspero, lembrando o eco de uma casa silenciosa quando alguém muda um móvel de lugar. Não é alto o suficiente para assustar, mas é presente o bastante para marcar o momento. Cada cadeira puxada anuncia que um corpo cansado vai se acomodar. Os homens se movem devagar, como quem sabe que não há motivo para pressa. Alguns ajeitam a roupa antes de se sentar. Outros respiram fundo, preparando-se mentalmente para a lentidão que está por vir. E, no fundo, todos sabem, ali dentro, o tempo tem outro ritmo. É curioso como um gesto tão banal pode carregar tantas sensações. Para quem assiste, parece apenas uma reunião. Para quem está sentado, é também uma batalha silenciosa contra o próprio corpo. O frio da madeira nas costas, o peso das horas que ainda virão, a mente que insiste em voar para longe. Quantos de nós já não vivemos algo parecido? Lembre-se da última vez em que você esteve numa sala assim. Pode ter sido uma aula, uma palestra, uma reunião de trabalho. A cadeira dura, o ambiente silencioso e aquela vontade quase irresistível de deixar a mente escapar. Você tentava prestar atenção, mas os pensamentos se desviavam. Será que desliguei o fogão? O que vou jantar hoje? Será que vai chover quando eu sair daqui? Aqui, na sala da maçonaria, acontece exatamente o mesmo. Um homem de bigode ajeita os óculos e pensa que sua filha deve estar dormindo em casa. Outro, mais jovem, aperta os dedos contra a mesa e lembra da carta que esqueceu de responder. Um terceiro observa o vapor do chá subir e deseja silenciosamente que alguém interrompa a reunião antes do previsto. São pensamentos pequenos, quase invisíveis. Mas eles enchem o ambiente de humanidade. Porque, por trás do ritual, por trás do mistério que envolve a maçonaria aos olhos de fora, existem apenas pessoas comuns, com suas preocupações simples, com sua luta diária contra o cansaço. Você sente essa proximidade? Como se, em vez de observar um segredo distante, estivesse apenas acompanhando vizinhos em uma reunião longa demais. Isso traz conforto, porque mostra que ninguém está sozinho em sua sonolência. Todos partilham esse peso suave das horas. As cadeiras continuam a render. Um a um, os homens se acomodam. O som parece compor uma música desordenada, mas ainda assim hipnótica. Primeiro uma cadeira no canto, depois outra mais perto da mesa, depois mais 3 de uma vez. Até que o silêncio retorna, preenchido apenas pelo leve chiar das velas. E nesse silêncio, surge algo curioso. Quando tantas cadeiras param ao mesmo tempo, há uma expectativa no ar. Como se o mundo prendesse a respiração por alguns segundos. Você já sentiu isso? Um instante suspenso, em que nada acontece, mas tudo parece estar prestes a acontecer. É uma pausa suave, que embala a mente e acalma o coração. Eu imagino você agora, deitado, ouvindo essa descrição. Talvez seu corpo já esteja mais pesado, seus olhos mais lentos. Porque esse som das cadeiras arrastando não é apenas ruído. É um convite. Um chamado para que você também se acomode, se ajeite no lugar onde está. Respire fundo. Encontre sua posição mais confortável. Deixe que a cadeira dele se transforme no seu travesseiro, no seu leito macio. Dentro da sala, um ou outro bocejo escapa. Discreto, escondido atrás da mão. Mas inevitável. O corpo pede descanso, e mesmo a solenidade não consegue contê-lo por completo. Alguns olhares se cruzam, cúmplices, quase rindo em silêncio da situação. Porque, no fundo, todos sabem. Resistir ao sono é parte não declarada da reunião. É bonito perceber como o cotidiano se infiltra até nos espaços mais sérios. O render das cadeiras não é só o início de um ritual, mas também um lembrete de que cada pessoa ali é humana, com ossos que doem, músculos que cansam e olhos que pesam. O mistério que parecia tão grande, visto de fora, é suavizado por essa realidade simples. Você sente a calma disso? Pense por um instante. O som repetitivo das cadeiras deslizando é como uma canção de ninar disfarçada. Um chiado grave que se mistura ao silêncio. Um som que não exige nada de você, apenas que esteja presente, ouvindo, deixando-se embalar.
À medida que todos se acomodam, o ambiente ganha uma nova atmosfera. É como se a sala respirasse em conjunto, todos prontos para o início. Mas o início, aqui, não é marcado por agitação. Pelo contrário, é um mergulho lento, pesado, quase sonolento. E você, que acompanha tudo de fora, pode sorrir com ternura. Porque, em certo sentido, você também está numa dessas cadeiras agora. Só que, no seu caso, não há necessidade de lutar contra o sono. Pelo contrário, cada detalhe da cena é construído para que você se entregue a ele. Imagine-se puxando sua própria cadeira invisível. O som é o mesmo, um arrastar lento, grave, que ecoa pelo chão. Você se senta, ajusta a postura, depois relaxa, encosta as costas, sente o corpo ceder, respira fundo. Está pronto para ficar ali, quieto, ouvindo a narrativa se desenrolar. E quando todos, dentro da sala, já estão sentados, reina o silêncio outra vez. Um silêncio denso, mas não opressor. É um silêncio acolhedor, que envolve como um cobertor. Você sente isso? Essa calma que desce devagar, como neve suave cobrindo uma paisagem. Logo, uma voz vai se levantar e começar a conduzir a noite. Mas, por enquanto, é o som das cadeiras arrastando o que fica na memória. Como um prelúdio, um anúncio suave de que algo começou. E, ao mesmo tempo, um lembrete de que tudo pode ser contado devagar, sem pressa. E assim seguimos. A reunião se inicia, mas para nós, o que importa não é a pressa de chegar ao fim. É o prazer de permanecer nesse caminho, ouvindo cada detalhe, sentindo cada sensação. Você está aqui, seguro, aconchegado, ouvindo comigo. Há algo de mágico na forma como o chá é servido em silêncio. A chaleira repousa numa bandeja de prata, e o vapor que escapa dança no ar, criando pequenos redemoinhos que se perdem no brilho suave das velas. O som é quase imperceptível, a água quente deslizando para dentro das xícaras, um fio contínuo, delicado, que preenche o ambiente com uma calma quase hipnótica. Você consegue sentir esse instante? O calor do vapor tocando o rosto, o aroma doce e herbal que se espalha devagar, lembrando um jardim úmido depois da chuva. É um cheiro que acolhe, que convida a relaxar. E mesmo aqueles homens, com seus semblantes sérios, não conseguem disfarçar o alívio discreto ao envolver as mãos em torno da porcelana aquecida. As velas, dispostas ao redor da sala, lançam sombras que dançam nas paredes. As chamas tremem a cada movimento, projetando figuras que se alongam, se contraem, como se a própria sala respirasse. O ambiente é, ao mesmo tempo, solene e caseiro. Um espaço que mistura mistério com simplicidade cotidiana. É curioso pensar nisso. Tanta gente imagina segredos insondáveis guardados por trás dessas portas pesadas. Mas aqui, o que domina é a rotina suave de um chá compartilhado. Não há conspiração em segurar uma xícara com as duas mãos, sentir o calor percorrer a pele e deixar os músculos relaxarem. Não há nada de ameaçador em observar o pingo de cera que escorre devagar pela lateral de uma vela, marcando o tempo como um relógio líquido. E talvez seja justamente isso que torna a cena tão encantadora. O contraste entre o imaginário e a realidade. Lá fora, a maçonaria pode parecer feita de símbolos impenetráveis. Mas aqui dentro, a reunião se revela como um espaço humano, cheio de pequenos rituais de conforto. Um dos homens leva a xícara aos lábios e sopra com cuidado. O som é quase infantil, lembrando a paciência que temos quando o líquido ainda está quente demais. Outro, mais distraído, observa a chama da vela diante dele e pensa que aquilo é mais interessante do que qualquer discurso que virá a seguir. E um terceiro, já cansado, sente o corpo afrouxar, como se o chá fosse um convite para deixar a mente vagar. E você, aqui comigo, pode imaginar-se também segurando uma dessas xícaras. O calor preenche suas mãos, sobe pelos braços, chega até o peito. É uma sensação de acolhimento, como quando você se deita com um cobertor macio em uma noite fria e sente que não precisa se preocupar com nada além daquele instante. As velas, com sua luz suave, reforçam esse aconchego. Não há lâmpadas fortes aqui. Apenas a claridade quente, amarelada, que preenche os cantos com doçura. É a luz ideal para o sono se aproximar, porque não exige nada dos olhos. Apenas acalma, suaviza, embala.
Eu me pergunto, você já reparou como a chama de uma vela pode hipnotizar? Como, ao observá-la por alguns minutos, a mente começa a flutuar, perdendo-se em pensamentos soltos, como quem sonha acordado. É o que acontece agora, dentro desta sala. As palavras que logo virão ainda não importam. O que importa é essa atmosfera que mistura calor, luz e silêncio. E nesse silêncio, cada detalhe ganha força. O tilintar discreto de uma colher mexendo o chá. O suspiro satisfeito de quem prova o primeiro gole. O render suave da madeira quando alguém se ajeita na cadeira. São sons pequenos, mas juntos compõem uma sinfonia calma, perfeita para embalar quem deseja apenas descansar. Você pode, se quiser, fechar os olhos agora. Imagine-se sentado ali, rodeado por velas. O cheiro doce do chá no ar. O calor suave envolvendo suas mãos. O ambiente silencioso, sereno, como se o mundo lá fora tivesse ficado suspenso. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser pensado. Apenas estar. Apenas sentir. Os homens trocam olhares, mas não dizem nada. Não precisam. O chá e a luz já criaram uma comunhão silenciosa. E talvez seja esse o maior segredo guardado ali, a simplicidade do encontro. Não palavras enigmáticas, mas o ato de partilhar um instante tranquilo, quase doméstico, em meio à solenidade. As velas continuam queimando, e o tempo parece derreter junto com a cera. Não há pressa. Cada minuto se alonga, preguiçoso, como se quisesse durar para sempre. E nessa lentidão, o corpo encontra descanso. Você sente essa lentidão? Essa sensação boa de que nada precisa acontecer rápido, de que o tempo está do seu lado. É como se o universo tivesse diminuído o ritmo apenas para que você pudesse respirar fundo, soltar os ombros, deixar a mente repousar. E assim, entre goles de chá e chamas que dançam, a reunião prossegue. Mas para nós, o que importa não é a fala que começará depois. É este instante, o calor nas mãos, a luz suave, o silêncio embalando. Tudo convida ao sono. Tudo convida ao descanso. Havia algo curioso naquelas reuniões. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento da sua vida, quando o tempo parece desacelerar, quase parar, como se respirasse junto com você. Era exatamente essa sensação que envolvia o salão maçônico depois que as primeiras falas eram feitas. As palavras ainda ecoavam suavemente, como se tivessem sido gravadas nas paredes de madeira, mas logo se dissipavam, e o silêncio voltava a ocupar cada canto. Era um silêncio denso, mas não incômodo. Era o tipo de silêncio que convida os pensamentos a se soltarem, a se espalharem por caminhos inesperados. Você consegue imaginar essa sensação? Como estar em uma tarde chuvosa, deitado sob o cobertor, ouvindo apenas o som da água batendo no telhado, e, de repente, perceber que os minutos passaram e você não estava preso a nenhum relógio, a nenhuma obrigação. No salão, alguns homens permaneciam imóveis, olhando para o vazio. Outros mexiam nos anéis nos dedos, rodando-os sem perceber. E havia aqueles que, discretamente, tentavam segurar o bocejo. Era como se o ambiente inteiro os embalasse para um estado intermediário entre estar desperto e estar sonhando. O narrador, quase como um amigo ao seu lado, poderia sussurrar agora: não é curioso como às vezes o tempo parece nos carregar suavemente, sem que façamos esforço? Talvez agora você esteja sentindo isso também. Talvez já tenha perdido a conta dos minutos desde que se deitou. Os pensamentos dos presentes variavam. Um dos irmãos, de barba grisalha e olhar cansado, lembrava-se de sua infância. Pensava nos almoços longos de domingo, quando seu pai falava demoradamente sobre assuntos que ele não entendia. As vozes ecoavam, o relógio marcava lentamente a passagem das horas, e ele sentia o peso leve do tempo. Agora, sentado na reunião, ele experimentava o mesmo torpor. O que importava não era o conteúdo daquelas falas, mas a cadência, a repetição, o jeito como tudo parecia suspenso. Outro, mais jovem, lembrava-se de noites em que estudava para provas na faculdade. Não porque tivesse saudade dos livros ou das matérias, mas porque a sensação de olhar para as páginas e perceber que a mente vagava para outros lugares era idêntica àquela. Entre uma palavra e outra dita no salão, sua imaginação se perdia em lembranças banais. O cheiro de café, a sensação de abrir a janela numa manhã fria,
o toque macio de um cobertor que há muito não usava. Você já se sentiu assim? Como se estivesse presente em um lugar, mas sua mente tivesse preferido descansar em outro? Essa duplicidade é como um balanço suave. A cada vez que o pensamento volta para o presente, é empurrado novamente para longe, em direção a lembranças ou sonhos ainda não vividos. As velas tremeluzentes reforçavam essa sensação. A cada piscar da chama, parecia que um segundo se estendia um pouco mais. O ar tinha cheiro de madeira antiga misturado ao leve aroma de chá, e cada respiração era como uma âncora que puxava os homens para um estado de calma. O mestre de cerimônias ainda falava, mas sua voz já não era um fio condutor. Era como o barulho de uma fonte distante, constante, tranquila. Um dos presentes, de olhos semicerrados, começou a pensar em como o tempo se comportava de forma diferente dependendo do contexto. Em dias corridos, parecia escapar entre os dedos, fugindo, como areia fina. Mas ali, naquela sala, ele se estendia como um rio preguiçoso, sem pressa de chegar ao mar. Ele sorriu consigo mesmo, achando graça do contraste. É nesse ponto que a narrativa poderia se voltar suavemente a você. Sinta como o tempo, para você também, agora parece se alongar. Não há pressa aqui. Você pode simplesmente fechar os olhos por um instante, se quiser, e perceber que tudo continua tranquilo. Cada respiração sua é um lembrete de que o mundo pode esperar. O relógio de parede, grande e pesado, marcava cada segundo com um tique leve, quase tímido. Mas ninguém o ouvia de verdade, porque os intervalos entre os sons eram preenchidos pela lentidão da mente. Era como se cada batida do ponteiro fosse um convite. Feche um pouco mais os olhos, relaxe um pouco mais os ombros, deixe o corpo descansar um pouco mais no assento. Na penumbra, alguns olhos piscavam lentamente, demorando-se para reabrir. Um bocejo contido se espalhava de um canto ao outro, como uma onda silenciosa. E, ainda assim, ninguém se incomodava. Era como se a própria reunião tivesse esse objetivo: desacelerar, acalmar, preparar os corações para a quietude. Um dos participantes pensou consigo, talvez esse seja o segredo, e não completou a frase. Porque o pensamento em si se dissolveu, como fumaça. E talvez esse seja também o segredo dessa história que você está ouvindo agora. Não é tanto sobre entender cada detalhe, mas sobre se deixar levar pelo ritmo, pelo peso suave do tempo que passa. Não é preciso lutar contra o sono. Pelo contrário, é como se o sono fosse um convidado esperado, que se aproxima aos poucos, sorridente, gentil. Lá fora, a noite seguia. Talvez uma brisa fresca circulasse entre as árvores. Talvez uma lua tímida iluminasse as ruas vazias. Mas ninguém no salão pensava nisso. Todos estavam presos, e ao mesmo tempo soltos, dentro daquele instante prolongado. E você, aqui, pode se deixar levar também. Imagine-se sentado em uma cadeira de madeira, ouvindo vozes baixas, vendo o brilho leve das velas. Imagine que cada palavra chega até você como uma onda calma. Sinta como cada detalhe o convida a relaxar ainda mais. Quando a noite já estava avançada, e o salão iluminado pelas velas parecia mergulhar ainda mais fundo em sua penumbra, surgia sempre aquele momento curioso. Alguém falava em segredos. Era inevitável, porque a maçonaria carregava esse ar de mistério, como um véu que todos sabiam estar ali, mas que ninguém realmente puxava. Você já esteve em uma situação assim? Quando todos comentam de algo misterioso, mas, no fundo, o que se esconde atrás da cortina é algo simples, até cotidiano. Pois era exatamente isso que acontecia nessas reuniões. O mestre, com voz calma, dizia frases enigmáticas, repletas de símbolos. Falava de luzes e caminhos, de chaves e portas, de véus que caem. Os presentes balançavam a cabeça, sérios, como quem guarda um grande segredo. Mas dentro deles, os pensamentos eram muito mais simples. Um homem de meia idade, por exemplo, enquanto ouvia sobre as colunas que sustentam o mundo, pensava apenas em como sua casa precisava de reparos no telhado. O símbolo parecia grandioso, mas o que ecoava em sua mente era o barulho da chuva entrando pela janela mal vedada. Outro, mais jovem, ouvia falar de a jornada pela escuridão até a claridade e pensava em sua própria rotina, acordando cedo para o trabalho, enfrentando o ônibus lotado, sonhando com o conforto do retorno à noite. Ele sorria por dentro, como quem guardava um segredo ainda maior. A vida era, por si só,
cheia de labirintos e recompensas. E talvez você já tenha percebido isso também. Às vezes, o mistério maior não está nos símbolos grandiosos, mas nas coisas pequenas. Em um olhar compartilhado, no cheiro de um chá quente, no som de uma chuva fina. Coisas simples que, de tão reais, tornam-se mais poderosas que qualquer segredo guardado. Enquanto os homens falavam, uma sensação de cumplicidade se espalhava pelo salão. Não era preciso revelar nada. Todos sabiam que havia um teatro no ar, um jogo silencioso de mistérios. E, ao mesmo tempo, todos compreendiam que aquilo era mais um ritual de conforto do que de revelação. Você consegue imaginar isso? Estar em um lugar que parece guardado a 7 chaves, mas perceber que o maior segredo é apenas a partilha do silêncio, a repetição dos gestos, o conforto de estar entre iguais. É como sentar-se à mesa com amigos que falam em voz baixa, quase como um código, mas o que realmente importa é a sensação de pertencimento, de estar seguro. Alguns olhares trocados entre os irmãos confirmavam isso. Havia sorrisos discretos, bocejos contidos, pensamentos que se afastavam e retornavam. Cada um guardava seu próprio mundo interior, e ainda assim havia algo em comum: a certeza de que os segredos, por mais misteriosos que parecessem, não passavam de metáforas para a própria vida. Um dos mais velhos lembrava-se, enquanto ouvia os discursos, de quando era criança e sua mãe dizia ter receitas secretas para os pratos da família. Ele crescerá acreditando que havia algo mágico nos temperos. Mas, quando adulto, descobriu que o segredo estava apenas no tempo que ela dedicava ao preparo, no cuidado com que mexia a panela, no carinho silencioso que colocava em cada gesto. Era isso que tornava tudo especial. E, sentado no salão, ele percebeu que talvez os segredos dali fossem parecidos. Outro, em silêncio, pensava em como os grandes mistérios sempre foram, no fundo, pequenas verdades vestidas com roupas bonitas. Ele se lembrava de noites olhando para o céu, tentando entender as estrelas. Hoje sabia que parte delas era ciência, cálculos, distâncias inimagináveis. Mas, mesmo sabendo, continuava a olhar com a mesma admiração infantil. Porque o segredo não era sobre compreender, mas sobre sentir. E é nesse ponto que o narrador poderia se voltar a você, com delicadeza. Talvez você também já tenha se dado conta de que alguns segredos da vida são apenas formas diferentes de olhar para as mesmas coisas. Talvez já tenha descoberto que o mistério de uma noite tranquila não precisa ser resolvido, basta ser vivido. Você sente isso agora. As falas seguiam, os símbolos continuavam sendo pronunciados, mas a atmosfera do salão era de rendição. Ninguém parecia preocupado em desvendar nada. Pelo contrário, havia um prazer em deixar os mistérios como estavam, intocados, como livros fechados em uma estante. E não é curioso como isso se parece com o sono? Ele também é um segredo que não precisa ser explicado. Basta fechar os olhos e deixar que o corpo siga seu próprio ritual. Não é necessário entender cada passo, apenas confiar no processo, deixar-se levar. Os presentes suspiravam em silêncio, sentindo o peso suave da hora avançada. Os segredos, por mais velados que fossem, já não pareciam tão importantes. O que restava era a sensação acolhedora de estar juntos, de partilhar uma experiência calma, sonolenta, quase hipnótica. E você, aqui, pode deixar que essa sensação também o envolva. Pense nos pequenos segredos que guarda, não os grandes, mas aqueles cotidianos, quase banais. Talvez o jeito como dobra seu cobertor favorito, o lugar exato onde gosta de deixar sua xícara, o silêncio que busca antes de dormir. Esses, sim, são mistérios preciosos. E são só seus. No salão, as vozes diminuíam. As frases ficavam mais pausadas. As velas queimavam lentamente, cada vez mais baixas. E, aos poucos, o mistério que parecia grande no início se revelava como algo simples. Uma desculpa para estar juntos, para compartilhar a lentidão da noite, para aprender a descansar até mesmo durante as palavras. No salão silencioso, havia um companheiro constante que nunca se atrasava, nunca se adiantava, mas também nunca parecia apressado. Ele ficava ali, preso à parede principal, com seus ponteiros negros e firmes, marcando cada segundo com a paciência de quem sabe que ninguém o apressa, o velho relógio. O tempo todo ele estava lá, mesmo quando os homens esqueciam sua presença. Seu tic-tac era suave, quase escondido atrás das vozes baixas e dos bocejos contidos. Mas, à medida que a reunião avançava,
Quando as palavras já haviam se dissolvido no ar e restava apenas a sensação de estar, o som do relógio ganhava protagonismo. Você consegue ouvir isso em sua mente? Um som ritmado, repetitivo, contínuo, que parece quase embalar, como o som de uma chuva leve ou de um coração tranquilo. Tique-tac, tique-tac. Alguns dos presentes, já entregues ao cansaço, fixavam o olhar nele. Não era uma escolha consciente, era como se o próprio relógio o chamasse. Um homem mais velho, de mãos calejadas, observava o ponteiro dos segundos dar voltas completas, e cada volta parecia uma dança preguiçosa. Ele se lembrava de quando era criança e ficava deitado no sofá da casa da avó, olhando para um relógio muito parecido, ouvindo aquele mesmo som embalá-lo até o sono chegar. Outro participante, de olhos semicerrados, pensava em como o tempo, ali dentro, parecia diferente do tempo lá fora. Enquanto o relógio marcava cada segundo, ele sentia como se cada minuto fosse um convite ao descanso, como se o próprio objeto quisesse adormecer junto com todos. E, talvez, fosse isso mesmo que acontecia. Porque havia algo mágico em seu compasso. Quanto mais o silêncio crescia, mais o tic-tac parecia se transformar em uma canção. Não uma canção animada, mas uma melodia de ninar, feita apenas de pausas e intervalos. Era simples, mas suficiente para acalmar qualquer coração. E, talvez agora, você também possa se deixar envolver por esse ritmo. Tic-tac. Uma respiração lenta. Tic-tac. Os ombros se soltando. Tic-tac. A sensação de que o corpo encontra seu próprio compasso. Alguns homens cochichavam baixinho entre si, mas até mesmo esses sons acabavam se misturando ao relógio. Era como se todos estivessem conversando na mesma linguagem, um idioma feito de intervalos, de espaços, de pausas que se prolongavam. Havia quem bocejasse e escondesse o rosto atrás das mãos. Havia quem se ajeitasse na cadeira, buscando uma posição mais confortável, deixando o corpo afundar um pouco mais. E havia aqueles que, sem perceber, fechavam os olhos por alguns instantes, apenas para ouvi-lo melhor. O narrador, quase como um amigo sentado ao seu lado, poderia sussurrar: "Você percebe como o tempo também respira? Como cada segundo parece um passo lento, feito para que você acompanhe sem esforço. Não há pressa. Não há necessidade de correr. Basta se deixar levar pelo compasso." O relógio parecia querer dormir. Era como se cada batida fosse um suspiro cansado. Tic-tac. Um som tão suave que lembrava o bater das asas de um pássaro noturno. E, quando alguém deixava os olhos fecharem por mais tempo, esse som se transformava quase em silêncio. Um dos mais jovens presentes pensava em como era estranho. Ali estavam todos reunidos, supostamente para falar de coisas importantes, mas o que mais o marcava não eram os discursos, e sim o som lento do relógio. Ele chegou a sorrir consigo mesmo, pensando que talvez, no futuro, ao lembrar daquela noite, não se recordaria de nenhuma palavra dita, mas sim desse compasso sereno. E você, se prestar atenção, talvez também já tenha uma lembrança assim. Um momento em que não foi o que disseram, mas o ritmo de um som simples, cotidiano, que ficou guardado. Pode ter sido o barulho da máquina de lavar girando devagar, o ronronar de um gato sobre o travesseiro, ou até mesmo o vento batendo em uma janela entreaberta. Pequenos compassos que nos embalam sem esforço, que ficam dentro da memória como uma canção sem letra. O relógio avançava, mas não havia pressa em sua marcha. Ele parecia sorrir, como quem sabe que cada segundo tem seu lugar. E esse sorriso silencioso era contagiante. Os presentes sentiam seus próprios pensamentos desacelerar. Um dos homens mais velhos suspirou fundo e pensou em como o tempo, ali, tinha sabor de descanso. Não era aquele tempo que nos empurra para compromissos, para obrigações, para o corre-corre. Era o tempo que nos convida a parar, a sentir, a simplesmente existir. Você sente isso também? A voz suave do narrador poderia perguntar agora. Percebe como não há nada urgente aqui, como cada segundo é apenas mais uma oportunidade de respirar fundo e soltar lentamente. O relógio continuava. Tic-tac. A cada batida, um corpo mais relaxado. A cada batida, um pensamento se dissolvendo. A cada batida, um convite ao sono. E havia algo curioso. Alguns, ao fechar os olhos, começaram a imaginar que o som vinha de dentro deles,
como se o relógio fosse apenas o eco de seus próprios corações desacelerando. E, de certa forma, era isso mesmo. Porque, quando a mente se entrega ao ritmo, o corpo acompanha, e o coração encontra seu compasso tranquilo. As velas diminuíam, a sala escurecia mais. E o relógio seguia, paciente, sonolento, quase sonhando junto com todos. E você, aqui, pode imaginar-se nesse salão também. Pode sentir-se olhando para aquele relógio, ouvindo sua cadência, deixando-se embalar pelo mesmo compasso. Porque, no fundo, não importa onde você esteja. O tempo, quando escutado assim, sempre se transforma em descanso. Tique-taque, e os olhos se fecham. Tique-taque, e o corpo se solta. Tique-taque, e a noite continua calma, infinita, acolhedora. E assim, enquanto o relógio marcava cada segundo, parecia que ele também queria descansar. Quando a reunião chegava ao fim, não havia aplausos, nem pressa, nem alvoroço. Havia apenas silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia preencher cada canto do salão, como se o próprio espaço respirasse aliviado por finalmente poder descansar. As velas já estavam curtas, algumas tremiam com chamas pequenas, outras já tinham se apagado, deixando para trás apenas um fio de fumaça que subia preguiçoso. O relógio, firme em sua parede, continuava o mesmo, tique-taque, imperturbável. Mas agora seu som soava ainda mais lento, como se também tivesse adormecido. Os homens, que até há pouco trocavam palavras solenes, permaneciam quietos. Não havia necessidade de dizer nada. Era como quando um jantar termina e todos ficam por alguns instantes saboreando não a comida, mas o silêncio que resta. Esse era o sabor que pairava ali. E você, consegue imaginar esse silêncio? Não um silêncio pesado, cheio de ausência, mas um silêncio leve, aconchegante, feito para embalar. É o tipo de silêncio que não exige nada, que apenas acolhe, como um cobertor macio estendido sobre os ombros. Um dos presentes, já quase cochilando, se perguntava se havia sentido algo parecido antes. Lembrou-se de quando, na infância, voltava da escola à tarde da noite e entrava em casa. A mãe já tinha deixado o jantar pronto, a sala estava em meia luz, e o som da televisão no quarto ao lado era apenas um murmúrio distante. Era nesse silêncio caseiro que ele se sentia mais seguro. E ali, naquele salão, a sensação era a mesma. Outro homem, mais jovem, pensava no quanto o silêncio podia ser um segredo em si. Tão simples, mas tão poderoso. Afinal, enquanto tudo ao redor repousava, ele percebia como sua própria mente desacelerava. Os pensamentos, antes agitados, iam se dissolvendo, como gotas de tinta em água clara. E logo restava apenas tranquilidade. Talvez você também já tenha experimentado isso, aquele instante em que o silêncio parece maior que o mundo. Pode ter sido à noite, quando todos em casa já dormiam, e você ficava apenas escutando o som distante de um carro na rua. Ou em uma tarde chuvosa, quando a casa inteira se rendia ao barulho da chuva. São silêncios que nos ensinam a descansar, que nos lembram que não precisamos preencher todos os espaços com palavras. No salão, o mestre levantou-se devagar. Não disse nada. Apenas colocou a mão sobre a mesa, como quem agradece sem palavras, e então apagou a última vela diante de si. A chama resistiu por alguns segundos, até desaparecer em um sopro suave. Nesse momento, a sala mergulhou em uma escuridão quase completa. Apenas o luar, entrando pelas janelas altas, deixava rastros prateados no chão. E esse contraste entre o claro e o escuro tornava o ambiente ainda mais calmo, como se todos estivessem dentro de um sonho. Você sente essa imagem? A sala silenciosa, o luar derramado como um lençol frio, e o coração aquecido pelo descanso que se aproxima. É uma cena que não precisa de explicação. Basta estar. Alguns homens se levantaram, mas nenhum deles parecia com pressa. Os passos eram lentos, cuidadosos, quase como se não quisessem acordar o salão. O render suave do assoalho soava como uma canção tímida. Cada passo ecoava e desaparecia rapidamente, engolido pelo silêncio maior. E, no entanto, não havia solidão. O silêncio compartilhado unia a todos, como se fossem parte de um mesmo respiro. Era como estar em um quarto junto de alguém querido, sem precisar falar nada, apenas sentindo a presença, sabendo que ela basta.
Um dos mais velhos pensava: é esse silêncio que vou levar comigo. Porque as palavras, ele sabia, se perderiam com o tempo. Mas a memória de uma sala calma, de velas apagadas, de passos lentos, ficaria gravada como uma lembrança macia, pronta para ser evocada sempre que o mundo lá fora se tornasse barulhento demais. E talvez você, agora, também possa guardar esse silêncio. Guardá-lo como um presente. Porque o silêncio não precisa acabar quando a história termina. Ele pode permanecer em você, acompanhá-lo até o sono, prolongar-se dentro dos sonhos. O narrador, como um amigo próximo, poderia sussurrar: você percebe como esse silêncio se estende até onde você está? Percebe como o ambiente ao seu redor também pode repousar? Deixe-se envolver por ele. Feche os olhos, se quiser. Inspire devagar. Solte lentamente. Deixe que esse silêncio seja seu cobertor invisível. No salão, os últimos a saírem fecharam as portas pesadas com cuidado. O som foi profundo, grave, mas não quebrou o encanto. Pelo contrário, foi como o ponto final de uma frase longa, dita em voz baixa. E então, ficou apenas a sala. Vazia, escura, habitada por sombras e pelo relógio. Mas mesmo o relógio parecia mais calado agora, como se tivesse aprendido a respeitar o repouso que dominava tudo. E assim, a reunião não terminava de verdade. Porque o silêncio era, ele mesmo, uma continuação. Uma forma de prolongar a calma, de permitir que cada um levasse consigo a lembrança de uma noite serena. E você, agora, pode se entregar a esse mesmo silêncio. Pode deixar que ele acompanhe cada respiração sua, cada batida do coração. Porque, assim como no salão, aqui também não há pressa, não há obrigação. Há apenas a noite, suave, convidativa, envolvendo você em seu manto tranquilo. O silêncio depois do encontro é, talvez, o maior segredo de todos. Um segredo que não se explica, apenas se vive. E agora, ele está em suas mãos, pronto para ser levado consigo, pronto para embalar seu sono. Quando a reunião finalmente chegava ao fim, tudo parecia se dissolver em um ritmo ainda mais lento do que antes. As últimas palavras haviam sido pronunciadas, os últimos gestos completados, e o salão mergulhara em uma tranquilidade quase sagrada. Era um silêncio que não incomodava, mas que abraçava, um silêncio feito de repouso e calor humano. Você consegue imaginar isso? A sala ainda iluminada por poucas velas, algumas quase apagadas, lançando sombras longas e suaves nas paredes. Cada sombra parecia respirar, balançando lentamente como se também estivesse cansada. O cheiro de chá ainda permanecia no ar, misturado ao aroma da madeira antiga e da cera queimada. Tudo junto criava uma atmosfera de aconchego quase palpável, que convidava o corpo e a mente a relaxar profundamente. Os maçons se levantavam devagar, cada movimento carregado de cuidado. As cadeiras rangiam suavemente sob o peso das costas, e o tilintar de alguns anéis e medalhas completava a melodia silenciosa do final do encontro. Mas ninguém parecia apressado. Cada passo era medido, como se o tempo tivesse sido gentilmente estendido para que cada um pudesse sentir plenamente a calmaria do momento. E você, aqui comigo, pode fechar os olhos e sentir esse instante também. Imagine-se sentado naquela sala, sentindo o calor das velas, o aroma suave do chá, o som distante do relógio marcando segundos que já não importam mais. Cada detalhe é um convite ao descanso, uma forma de perceber que não há pressa, que o mundo pode esperar, que você pode simplesmente estar. Alguns sussurros ainda atravessavam a sala. Palavras pequenas, comentários sobre o encontro, lembranças breves de momentos passados. Mas eram sussurros que não quebravam o silêncio. Pelo contrário, eram partes dele, quase imperceptíveis, como notas suaves em uma canção de ninar. Um dos maçons comentava sobre um símbolo antigo que aprenderá a observar com outros olhos. Outro lembrava de um detalhe do ritual que sempre lhe passará despercebido. Mas, mesmo assim, a sensação dominante continuava sendo a de paz e contenção. O mestre da reunião caminhava lentamente até a porta principal. Cada passo parecia ecoar no silêncio, mas de maneira gentil, quase como se reforçasse a magia do momento. Ele se detinha por instantes, olhando para os presentes com um sorriso contido. Não havia necessidade de palavras grandiosas. O sorriso dizia tudo,
O encontro terminou, mas a calma que sentimos aqui pode nos acompanhar. E é nesse ponto que você também pode se permitir mergulhar totalmente na tranquilidade. Inspire devagar, sinta o ar enchendo seus pulmões, e então solte lentamente, permitindo que cada músculo do corpo se afrouxe. Imagine a sensação de ser abraçado pelo próprio tempo, como se ele se tornasse um cobertor macio que envolve o corpo e a mente. Lá fora, a noite continuava silenciosa. Talvez uma brisa leve movesse as folhas das árvores. Talvez a lua lançasse um brilho prateado sobre o chão. Mas dentro do salão, tudo estava suspenso em um estado de serenidade absoluta. E, de certa forma, era esse o verdadeiro segredo. A capacidade de criar um espaço onde nada precisava ser urgente, nada precisava ser resolvido, apenas sentido. Enquanto os últimos passos ecoavam suavemente, cada um dos presentes começava a se despedir. Um aceno de cabeça, um olhar discreto, um leve sorriso. Pequenos gestos, quase imperceptíveis, mas carregados de carinho e reconhecimento silencioso. E então, as portas se fechavam. O clique da trava era profundo, mas não rompedor. Apenas marcava o fim físico do encontro, porque o efeito daquela calma permaneceria dentro de cada um. Você sente isso também? A sensação de que algo simples, mas profundo, foi compartilhado? Como se um fio invisível tivesse conectado todos naquele instante, criando uma rede de serenidade que agora poderia se estender até você. Cada respiração se torna mais lenta, cada batida do coração mais tranquila, cada pensamento mais leve. E enquanto você ouve esta história, o corpo encontra seu ritmo natural de descanso. É como se a sala silenciosa ainda existisse em sua mente, com o calor das velas, o cheiro do chá, o compasso do relógio e a presença invisível dos homens ao redor. Tudo isso cria um espaço seguro, um espaço de aconchego e tranquilidade, onde você pode finalmente relaxar. O narrador, quase sussurrando diretamente para você, poderia dizer agora: deixe que cada detalhe desta história permaneça com você. Deixe que o calor das velas, o aroma do chá, o ritmo do relógio e o silêncio compartilhado continuem a embalar seu sono. Você merece descansar. Você está seguro. E, por agora, não há nada a fazer além de se deixar levar. E assim, a noite continua. Sem pressa, sem interrupções. O silêncio, agora completo, envolve tudo. As sombras se alongam e se contraem lentamente, como se também estivessem respirando. E você, sentado ou deitado, sente a mesma serenidade, a mesma paz, a mesma sensação de que tudo está exatamente onde deveria estar. E, finalmente, quando os olhos se fecham, quando a mente se rende, quando o corpo encontra o ritmo natural do descanso, a história termina. Mas a sensação permanece, calorosa, tranquila, profunda. Como se a noite inteira tivesse sido cuidadosamente desenhada apenas para permitir que você encontrasse esse momento de pausa, de aconchego, de sono restaurador. Boa noite. Que você possa carregar essa sensação com você, enquanto repousa, sonha e, talvez, desperta no dia seguinte com a mesma calma silenciosa que envolveu a reunião e todos os seus presentes.